Pois bem, minha gente, 6h23. Secretário, bora falar com o Felipe? Bora, vamos nessa. Você que chegou agora, Salvador FM, ligação direta, recebendo hoje aqui na nossa bancada o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas. Secretário, bem-vindo à Salvador FM, bem-vindo à Ligação Direta. Obrigado, parabéns aí por um mês de programa. Eu tava contabilizando todos os meus colegas que vieram. Falei, eu quero saber que dia eu vou ser convidado. Eu demorei um mês pra ser convidado. Primeiro foi Roberta, não foi? Foi. Eu acompanhei, eu tenho a lista de todo mundo, Diego. Todo mundo que veio antes de mim. É mesmo? Todo mundo. E o secretário de Justiça tem uma lista, eu tenho medo. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar com você. Inclusive, quem disse que vem, encontrei numa pauta é Marcelo Werner, o secretário de Segurança Pública, ele disse que vem também. Falou comigo há pouco que vem pra cá. Tá no programa semana que vem, ele com a gente. Massa. Secretário, bora falar um pouquinho então sobre as ações, né, de combate à violência no nosso estado. É claro que a gente está acompanhando também esses últimos acontecimentos lá no Rio de Janeiro. Muita gente também falando do que pode acontecer, e a gente vai falar sobre isso aqui também, aqui no estado da Bahia. Mas para iniciar, né, conta pra gente quais são os pilares aí para a política de enfrentamento da violência no nosso estado, do nosso estado. Então, Juliana, nós vivemos um problema que é o problema de todo o Brasil, esse problema da violência. Nós estamos, de fato, muito assustados com o que aconteceu no Rio de Janeiro e muito preocupados e tristes com o que se viu. Eu acho que o que se assistiu no Rio de Janeiro nos últimos dias é um exemplo de como não fazer segurança pública, no sentido de que, efetivamente, a gente não teve alguma coisa que foi capaz de desestruturar as facções. Objetivamente, a gente não conseguiu tirar o dinheiro dessas organizações, que é o que efetivamente tem efeito no combate ao crime e à criminalidade, e a gente teve uma perturbação absurda, né? O Rio de Janeiro ficou durante horas parado, as pessoas sem escola, as pessoas sem hospital, as pessoas sem transporte público. 4 policiais morreram. Vários policiais ficaram feridos, além de um conjunto de pessoas que deveriam, muitas delas, terem sido presas para serem processadas, para testemunhar sobre os crimes que cometeram e que foram mortas. A gente nunca vai saber objetivamente o que efetivamente elas fizeram e como a gente podia, nas investigações, dar um grande golpe no crime organizado. Então, ali é um exemplo de como não fazer segurança pública. O que a gente tem apostado aqui na Bahia é na investigação, na inteligência, como estratégia de descapitalizar o crime organizado. Se a gente quer efetivamente desmontar as facções, a gente precisa retirar o dinheiro dessas organizações. A gente precisa retirar o acesso dessas organizações a armas de grosso calibre. A gente precisa efetivamente isolar as lideranças do crime organizado. E a gente precisa ter precisão nas lideranças, que são as lideranças que causam mais violência, para prender essas pessoas o mais rápido possível. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando um golpe certeiro a partir daquilo que é o motor da violência, que é o dinheiro mesmo, que essas facções, essas organizações criminosas movimentam lamentavelmente na sociedade. Nós tivemos recentemente na Bahia um bom exemplo de como fazer isso com a Operação Primos, que bloqueou um número vultoso de recursos do crime organizado, e isso sim desorganiza, desarticula essas facções. A gente tem uma grande política de apreensão de armas, ou seja, a gente tem uma operação de inteligência para interceptar a chegada de armas nos espaços que as facções atuam. E o que a gente tem visto é que o que funciona objetivamente é um combate implacável, onde essas facções vão lavando dinheiro, inclusive, tentando fazer com que entrar nos mercados legais para se passarem por empreendedores, por empresários, quando no fundo são criminosos que cometem crimes graves. Então, o pilar do trabalho de segurança pública na Bahia é investigação, inteligência, integração e, claro, um forte investimento em políticas sociais para proteger essas comunidades que hoje são vítimas do tráfico, são vítimas das facções e que precisam ser libertadas. A gente precisa libertar os bairros pobres do Brasil do poder que essas facções representam. Infelizmente, no Rio de Janeiro,
a população do Complexo do Alemão não viveu um momento de libertação. Aproveitando, Felipe, a gente, lógico, né? Esse tema do Rio de Janeiro tá tomando conta da pauta no Brasil, né? Imprensa, bar que você senta em restaurante que você senta para almoçar, em qualquer lugar. E eu acho que existe dois pontos aí que tem que ser discutido mais na sociedade, e isso não vai ser hoje, amanhã, isso tem que ser um plano, acho, de discussão, mesmo a longo prazo. O ideal seria que seja a curto prazo, né? Mas quando você senta nos bares e conversa, vai numa clínica, é muito comum a gente ver a sociedade falando: ah, não, bandido bom é bandido morto, é isso mesmo, tem que matar mesmo, não tinha que ser 100, tinha que ser 1000. E a gente conversando também um pouquinho lá atrás, antes do programa, existe outros pontos que tem que ser tratados na parte da política, né? Então, como é que você enxerga isso? Qual é o caminho que você imagina que pode ser feito para se trazer essa discussão para a sociedade? Que apenas não é só bandido bom, é bandido morto. Olha, primeiro eu quero dizer que eu entendo as pessoas que pensam assim. A gente precisa entender essas pessoas. A pessoa está vivendo num contexto de violência. Há um cansaço da população. Está sendo vítima da violência. As pessoas se cansam dos governos não conseguirem, ao longo dos anos, oferecerem respostas que garantam circulação, liberdade para as pessoas. As pessoas aderem a esse discurso, que é um discurso de desespero. Eu entendo. Eu acho que eu sou dos militantes de direitos humanos, eu tenho muito orgulho de ser um militante de direitos humanos, que compreendo esse sentimento das pessoas. Mas eu acho que o grande desafio é a gente refletir com as pessoas se isso resolve. Eu acho que é um absurdo a gente imaginar que vai ser matando as pessoas que a gente vai resolver um problema. Mas se fosse possível resolver esse problema assim, a gente estaria, ainda assim, a gente estaria numa situação muito difícil. Porque, objetivamente, matar as pessoas nunca é uma saída, mas ainda que fosse, quando a gente olha para os números, não é isso que a gente identifica. O Rio de Janeiro viveu a sua mais letal, a sua mais violenta operação. Mas o Comando Vermelho, que foi a facção que, em tese, teria sido golpeada por essa operação, não está mais fraco hoje. Porque, infelizmente, aquelas pessoas que foram mortas vão ser substituídas por outras pessoas muito rapidamente, e nós não temos como enfrentar o problema da segurança pública matando pessoas. Não tem como ser assim. Assim, não é somente uma questão ética, e é uma questão ética, é uma questão política para mim, mas não é só isso. É uma questão de inteligência, porque, inclusive, para a proteção dos profissionais de segurança pública. Eu repito, os 4 profissionais de segurança pública e os mais de 15 profissionais que morreram, e os mais de 15 profissionais de segurança pública que foram atingidos, eles são vítimas de uma política de mau planejamento na segurança pública do Rio de Janeiro. Foi isso que fez com que essa operação se desse dessa maneira. Então, a gente, inclusive, para proteger os policiais, para expor os policiais a menos risco, a gente precisa investir naquilo que dá resultado. E a gente sabe coisas que dão resultado. Hoje, a ex-governadora do Rio de Janeiro e deputada federal Benedita da Silva lembrou que foi nos 9 meses que Benedita foi governadora do Rio de Janeiro que foram presos 2 dos maiores narcotraficantes do mundo nos últimos 40 anos. O Elias Maluco e o Fernandinho Beiramar. Foi no governo interino da hoje deputada federal Benedita da Silva. E ela fez isso sem que um tiro fosse disparado contra eles. Eles foram presos, foram levados a unidades de prisão federal e, no caso do Fernandinho Beiramar, está até hoje. Fernandinho Beiramar segue preso. Ele foi preso num governo de uma governadora do Partido dos Trabalhadores, que fez, com uma ação de inteligência, uma ação que teve resultado. A maior operação dos últimos 40 anos de combate ao crime foi realizada na Faria Lima e não foi protagonizada por um governo de extrema-direita, não foi protagonizada com a ideia de bandido bom é bandido morto, não foi protagonizada com corpos empilhados no chão. Então, não é somente que eu acho que é um absurdo, e eu acho, a gente acreditar que nós vamos resolver o problema matando as pessoas. É que não funciona. Matar pessoas a esmo não é política de segurança pública, não funciona, não dá resultado,
gera efeitos absurdos nas comunidades e amplia a violência. Porque a essa altura, as facções se reorganizam em torno desse discurso de ódio. Se engajam nessas reações. E sabe quem é que sofre? Os pobres. Essa política de sair acreditando que dar tiros a esmo resolve, só dificulta a vida dos pobres. A gente precisa proteger as pessoas que são vítimas da violência. Não são nas comunidades pobres, gente, que tá o problema. É em quem ganha dinheiro com isso. E a gente tem que pegar o dinheiro dessas pessoas. Isso tem que ser a nossa obsessão. Controlar armas, ir pra cima do mercado de armas. Precisamos pra cima, precisamos ter uma nova política. O senador Jacques Wagner tem falado da importância da gente ter uma nova regra sobre comércio e produção de armas. Nós não podemos deixar que as armas circulem. Nós temos que controlar produção, comércio e circulação de armas. E, claro, combater as armas que são clandestinas, montadas ilegalmente. Mas temos que combater todo o ciclo. Então a gente tem que melhorar a identificação de arma, combater o descaminho, discutir como é que armas que são restritas das forças policiais são roubadas, subtraídas ou por meio de corrupção entram no mercado ilegal. Então temos que entrar nesse debate. Controlar a arma e tirar o dinheiro são os dois caminhos mais importantes para enfrentar de fato o crime organizado. Quando a gente começou a trazer nesse assunto dessa mega operação no Rio de Janeiro, obviamente, quando se fala de segurança pública, abre-se um debate muito grande, diversas opiniões, né? No entanto, essa mega operação no Rio, secretário, aconteceu 15 anos após aquela pacificação, né? Lá no complexo do Alemão. Acho que são imagens que as pessoas lembram, né? Carros-tanque, helicóptero, a polícia, né? Polícia Militar, a Polícia Civil, que fez também essa mega operação lá em 2010, e logo depois surgiram as unidades de polícia pacificadoras, as UPPs. E aqui na Bahia, aqui em Salvador, sobretudo em Salvador, a gente tem aquelas bases de polícias comunitárias, né? Que é meio que semelhante a esse projeto lá do Rio de Janeiro. No entanto, eu percebo, a gente estava até conversando mais cedo, que é um projeto que talvez veio perdendo força ao longo do tempo. Existem bases comunitárias ainda em alguns bairros aqui de Salvador. No entanto, você acha que esse poderia ser um caminho também para, de repente, diminuir essa criminalidade, a violência nos bairros periféricos aqui da capital baiana? Sem dúvida, você tem razão nos dois aspectos. Por um lado, a gente de fato, tanto com as UPPs no primeiro momento, como com as bases comunitárias aqui na Bahia, em Pernambuco, em Brasília, onde elas foram executadas, elas tiveram um efeito muito positivo no primeiro momento, conseguiram reduzir efetivamente os crimes violentos num determinado momento. Depois, me parece que a gente faz uma avaliação com muita transparência de que essas políticas foram perdendo força, e reconhecendo a importância de valorizar a prevenção, nós anunciamos e criamos no governo Jerônimo Rodrigues os coletivos Bahia pela Paz, que são uma outra estratégia que tenta aprender com o que não funcionou com as bases comunitárias, mas também reproduzir aquilo que funcionou naquela experiência, que basicamente é o quê? É tentar estabelecer um braço de solidariedade com aquela mãe que tem um filho que ela luta todos os dias, uma mãe trabalhadora que quer que o seu filho não se meta com coisa errada, não se meta com droga, não se meta com crime, e ela conta hoje, na maioria das vezes, com um pastor, com um padre da sua comunidade que ajuda ela. O Estado tem que estender a mão para essa mãe, para essa irmã, e dizer, nós estamos com você para lutar para que seu filho não entre nessa, para lutar para que seu filho volte e pegue um caminho aqui de estudo, de trabalho, de desenvolvimento, de realização da sua comunidade. Por outro lado, a gente tem que mudar o jeito que essas comunidades são vistas. A gente não pode ficar o tempo todo tratando as comunidades que são vítimas da violência como algozes, como causa da violência. As comunidades pobres da Bahia, as comunidades pobres da capital baiana, elas são vítimas da violência, elas são vítimas do crime organizado, elas são vítimas das pessoas que ganham dinheiro com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, com o tráfico de produtos naturais, vários, assim, do espaço público, porque, infelizmente, a gente fala muito do tráfico de drogas, que é muito importante falar, mas tem o tráfico de armas, tem o tráfico que é muito sério de a gente falar. Nós temos graves problemas de comércios ilegais de produtos adulterados, o caso dos combustíveis mostra isso. Sim. E esses mercados, eles se comunicam. Nós precisamos enfrentar os mercados ilegais todos. E entender que a gente tem que proteger as comunidades do estigma da violência. As comunidades são vítimas da violência. As comunidades precisam ser protegidas da violência, precisam ter a sua população defendida
com a presença policial, uma presença policial firme, implacável para libertar. Acho que às vezes essa é a palavra. A presença policial precisa libertar a população do jugo da presença do crime organizado. E isso é feito com compromisso, isso é feito com disposição, com o trabalho sério dos profissionais de segurança pública que não podem ser expostos em operações atabalhoadas. Eu insisto nisso. A minha defesa como militante de direitos humanos em favor da inteligência policial é também um discurso em defesa dos profissionais de segurança pública. É um discurso em solidariedade às 4 famílias que hoje choram porque perderam os seus filhos, os seus irmãos, os seus maridos, trabalhadores, que com 2 meses de trabalho não deveria estar numa operação daquela complexidade. E foi exposto numa operação irresponsável que não pode se repetir. Nós temos que proteger os policiais. E uma maneira de proteger os policiais é investir em políticas de inteligência para que os policiais possam fazer um trabalho técnico e eficaz e ampliar o respeito das comunidades pela polícia. Porque quando a gente vê a polícia ser jogada, porque é isso que aconteceu, para uma troca de tiros irresponsável, os policiais se fragilizam e são vítimas, eles também, de um ódio que eles não merecem, porque eles são profissionais sérios, que estão trabalhando e que precisam desenvolver o seu trabalho com efetividade. Secretário, o governo estadual apresentou recentemente um programa, um projeto de redução de mortes em ações policiais. O deputado Robson Almeida, ele falou em uma sessão na Assembleia Legislativa da Bahia que em 11 anos o número saltou de 300 casos ao ano para 1.500 atualmente, O que o governo do estado tem de fato, está fazendo efetivamente, Tem feito também em relação à apuração e à elucidação desses casos? O que o governo do estado tem feito para a redução desses números? Olha, o plano ele tem 3 frentes. Uma, a da formação. A gente precisa dar aos policiais condições de trabalho, com qualidade técnica, para que eles possam ser precisos na ação e reduzam o risco da sua atividade. Uma segunda frente é que a gente tem que investir em protocolos, em regras mais claras, para que a população saiba como a polícia tem que atuar e que a polícia também tenha mais previsibilidade na sua ação. E a terceira é transparência com investigação. A gente tem de investigar esses casos para que a população possa efetivamente saber o que aconteceu nas operações policiais e para que os policiais também tenham segurança de que a sua atuação não vai ser anulada num processo judicial, de que ela ocorreu segundo as regras do jogo. Eu sei que todo mundo, que muitas vezes há quem diga indague de que se a gente acha que vai ser possível enfrentar a violência sem o uso da força. É óbvio que não. É óbvio que não. A polícia existe para fazer o manejo técnico da força e para proteger a sociedade fazendo o uso da força. Mas tem regra para isso. E essa regra ela serve para a população em geral, mas ela serve também para o policial. Então, essa é a estratégia. O projeto foi anunciado numa sessão realizada no plenário do Tribunal de Justiça, com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública e das forças policiais que estavam lá representadas pelo delegado-geral e pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. O documento ele é assinado por mim, pelo secretário Marcelo Werner e pelos chefes das forças de segurança. Portanto, é um documento da polícia, é um documento que as polícias assinam dizendo: nós reconhecemos que é preciso ter uma ação mais efetiva com menor número de vítimas. E isso é uma postura corajosa do Estado da Bahia, que sai na frente, inclusive, em certos sentidos. Quando muitos estados estão negando esse problema, nós estamos dizendo: esse problema existe, mas a gente não vai resolver isso aumentando o risco dos policiais. Nós precisamos reduzir o risco dos policiais e garantir que os policiais tenham condições de trabalho. Por isso que o nome do plano é Plano de Qualificação da Polícia, ou seja, nós queremos dar mais qualidade ao trabalho da polícia e um dos elementos é reduzir a letalidade policial. Pois é, 6h42. Você que chegou agora, nossa ligação direta hoje recebendo o secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, o secretário Felipe Freitas.